19 horas e 45 minutos, hora oficial do Brasil. Boa noite. O homem acusado de ameaçar de morte e perseguir a atriz Dani Suzuki foi preso hoje no interior de São Paulo. A justiça tinha decretado a prisão preventiva dele. A denúncia foi feita com exclusividade há pouco mais de um mês pelos repórteres Fábio Diamante e Robinson Serântula. Danilo da Silva Macedo, de 37 anos, foi preso no início da tarde, depois de anos de perseguição contra a atriz Daniele Suzuki. Foragido da justiça, o stalker, que chegou a ameaçar a atriz de morte, se apresentou nesta delegacia, em Campo Limpo Paulista, no interior do estado. Ele estava com a prisão decretada havia 2 meses e vinha sendo caçado por policiais civis. A atriz, aliviada com a notícia, falou com exclusividade ao SBT. A gente recebeu a notícia de que esse passo foi dado, né? Eu sinto que não é uma situação resolvida ainda, mas é um passo dado, né? Então, já me deu aquela primeira sensação de alívio, né? De justiça sendo feita, né? Das coisas que precisam acontecer, começaram a acontecer. São mais de 10 anos de perseguição. Eu vim a saber que ele me persegue, né, desde 2009, ou talvez até antes disso, antes mesmo de eu ter filho, né? Meu filho está com 14 anos hoje. O stalker estava escondido em uma clínica em Piedade, a 140 quilômetros daqui, de Campo Limpo Paulista. Danilo foi transferido para um centro de triagem que fica ao lado da delegacia. Ele teve a prisão preventiva decretada e deve responder na cadeia por perseguir e ameaçar a atriz Daniele Suzuki. O stalker tem 6 passagens pela polícia por crimes anteriores, como ameaça e agressão. Ele responde a outro processo por ter ameaçado um juiz na cidade de Jundiaí. Na delegacia, já preso, ele voltou a falar como se fosse íntimo da atriz e assumiu os crimes cometidos contra ela. Ao interrogá-lo, ele concorda, ele fala que acredita que realmente teve um relacionamento de alguns anos com a Daniele Suzuki, que é a vítima, né? E fala inclusive que chegaram a fazer uma tatuagem em comum, que tinha uma boa relação. Ele confirma realmente todos os atos aí que ele praticou contra a vítima desde o início. Antes de decretar a prisão do stalker, a justiça chegou a expedir uma medida protetiva para que ele não se aproximasse nem fizesse qualquer contato com a atriz. Policiais civis fizeram uma busca na casa dele no fim do ano passado. Danilo, que não tem uma perna por causa de um acidente de carro, vivia assim. Por gentileza, não filme isso, não tem necessidade. Os policiais descobriram que o stalker era também um hacker que vivia em meio a um monte de lixo e remédios controlados. Mesmo com a medida protetiva, o stalker continuou com as ameaças. Ele vai lá, hein? Sua vaca. Irresponsável, filha da... Eu vou bater na testa até o último fio de cabelo. Eu quero você, o queimado vivo. Sua cadela, maldita, perversa, lixo, maldita. Cara, vocês não vão sair vivos dessa A atriz espera agora que a justiça cumpra seu papel. A dor que eu senti, o medo que eu senti, que minha família sentiu, foram medos físicos, né? São reais. Danilo é réu por crime de perseguição ou stalking. A pena é baixa, vai de 6 meses a 2 anos de prisão. O que aconteceu comigo, eu penso que é um sintoma de uma sociedade que está adoecendo na forma como ela se relaciona. A gente tem que ter muita atenção hoje na tecnologia, porque ela pode distorcer a realidade da mesma forma que ela aproxima a gente, né, em tempo real, que você pode conversar com outras pessoas do outro lado do mundo. Ela afasta muito a gente da realidade, ela confunde identidade. Eu concordo com a Dani Suzuki. Que Deus te guarde, te proteja e te faça companhia. Hoje é sexta-feira, 30 de janeiro de 2026. Veja agora os outros destaques desta edição.
Incêndio atinge prédios do Encore e CESP em São Paulo e força transferência de pacientes para outras alas. Polícia Gaúcha investiga PM que atirou contra homem depois de discussão em Balsa. Banco Master tinha apenas 4 milhões de reais em caixa antes de ser liquidado, segundo o Banco Central. Mesmo com 3 nomes fortes para disputar presidência pelo PSD, Kassab volta a elogiar governador de São Paulo. Tenho certeza que ele sabe que está preparado para comandar o Brasil, mas ele tem dito que é melhor, no momento, ser candidato à reeleição. Conectado com você, sintonizado com o mundo, o SBT Brasil está no ar. Pacientes tiveram que ser realocados depois que um incêndio atingiu o subsolo de um dos prédios do Instituto do Coração e também do Instituto do Câncer em São Paulo. Nós vamos conversar agora com o repórter Vinícius Rangel, que traz todas as atualizações sobre este caso. Ei, Vinícius, conta pra gente como é que o fogo começou. Boa noite. Ei, César, boa noite a você e também a todos que estão nos acompanhando aqui no SBT Brasil. Olha, César, de acordo com as autoridades, o incêndio começou no gerador que estava abastecendo um dos prédios. O hospital ficou sem energia durante uma operação da Enel, a concessionária que atende a cidade para a retirada de um galho caído. Para evitar que os pacientes fossem afetados, um gerador externo foi contratado. 8 pacientes da UTI tiveram que ser deslocados para outra ala. Alguns deles estavam entubados. Em nota, a Enel afirma que já restabeleceu o fornecimento de energia para a unidade de saúde e que 2 geradores próprios ficarão à disposição. Os bombeiros já conseguiram controlar todo esse incêndio. Ninguém ficou ferido, César. Isso, sem dúvida, é o mais importante. Obrigado pelas informações. Vinícius, uma ótima noite a você e a todos de São Paulo. E após ficar 4 dias preso, o cantor MC Tuto foi solto hoje em São Paulo. O funkeiro é investigado por atropelar um homem enquanto dirigia e gravava um vídeo por celular ao mesmo tempo. A vítima sofreu ferimentos graves e permanece internada após passar por cirurgia. Hoje, o Tribunal de Justiça de São Paulo acatou o pedido da defesa e revogou a prisão preventiva. De acordo com as autoridades, não há evidências de que ele vá cometer o mesmo tipo de crime novamente. MC Tuto teve o carro apreendido e está proibido de dirigir. Procurada, a defesa do cantor não se pronunciou. O estado de São Paulo registrou em 2025 o menor índice de roubos, homicídios e latrocínios das últimas 2 décadas. Hoje, pela manhã, na capital, um ladrão foi preso depois de tentar assaltar uma família. E um detalhe, preste atenção, ele usava colete à prova de balas. Foi na Avenida Tiradentes, uma das mais movimentadas da região central de São Paulo. Segundo a polícia, o suspeito que aparece nessa imagem, já no chão, havia tentado assaltar uma família minutos antes. O ladrão em uma motocicleta aproveitou o congestionamento para abordar as vítimas. A mulher, o marido e o bebê, de poucos meses, estavam no carro. Ele exigia a aliança do casal. Foi quando um policial civil de folga, dentro de um outro carro, presenciou a ação. O policial saiu do veículo e se identificou. O suspeito ameaçou reagir e o policial atirou. Depois dos disparos, o agente ainda correu atrás do suspeito até ele ser contido bem aqui, neste ponto. Atingido por 3 disparos, um nas costas, um na perna e outro no braço, o criminoso foi levado ao hospital. Só que um detalhe chamou a atenção da polícia. O ladrão usava um colete à prova de balas. Os registros de roubos caíram no estado de São Paulo em 2025, segundo dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública nesta sexta-feira. No estado, foram cerca de 161 mil ocorrências em 2025, queda de 16,7% em relação ao ano anterior. Na capital, a redução foi de 14,6%. É o menor número desde o início da série histórica em 2001.
Também houve queda no número de homicídios, cerca de 2.400 no ano passado. Os latrocínios, como são chamados roubos seguidos de morte, acompanharam a tendência e alcançaram o menor índice. Em todo o estado, o número de casos caiu de 166 em 2024 para 129 em 2025, uma redução de 22,2%. A Polícia Civil prendeu o maior ladrão de residências do Rio de Janeiro. O criminoso é acusado de uma série de furtos em casas de alto padrão. Acompanhe. As imagens são de câmeras de segurança e mostram o momento em que o ladrão, acompanhado de um comparsa, invade uma residência na zona sul do Rio no dia 30 de dezembro do ano passado. Dentro da casa, os dois circulam à procura de joias e objetos de alto valor. Já na área externa, a dupla tenta colocar os itens furtados dentro de uma mochila. Em seguida, eles fogem pelo mesmo muro usado na entrada. A saída acontece sem dificuldade. Ele fica escondido na mata. Em determinado momento, quando ele percebe que a residência está vazia, que não tem ninguém olhando, ele entra ou pela janela ou pela porta mesmo, arrombando. O homem apontado como responsável por uma série de furtos é esse que aparece nas imagens. Luan Muraguiar Martins de Melo foi preso em uma operação da Polícia Civil na comunidade de Manguinhos, na Zona Norte, nesta quinta-feira. Segundo a polícia, depois dos crimes, Luan usava as redes sociais para anunciar os produtos furtados por preços muito abaixo do valor de mercado. Sua cara, hein? Bora. Com os valores obtidos nos crimes, Luan levava uma vida de luxo. Nas redes sociais, gostava de exibir joias, relógios e ostentar o resultado das vendas. Segundo os investigadores, Luan tem uma longa ficha criminal. São 47 anotações, além de 10 apreensões quando ainda era menor de idade, todas por furto em residências. As investigações apontam que em algumas casas de alto padrão, o prejuízo para as vítimas pode ter chegado a cerca de R$1 milhão, o que levou as autoridades a tratar o suspeito como um dos maiores ladrões de residências do estado. Agora, a polícia trabalha para identificar o segundo homem que aparece nas imagens e também os receptadores das joias e objetos de luxo furtados nas ações criminosas. E com todo esse histórico, a pergunta que fica mais uma vez, da sociedade para todas as nossas autoridades é como é que este criminoso ainda estava solto nas ruas. Um homem morreu após ser arrastado por uma enxurrada em Piracicaba, no interior de São Paulo. Esta já é a 14ª morte em temporais no estado desde o início de dezembro. As imagens mostram quando o motociclista Cristiano Gonçalves, de 53 anos, é levado pela correnteza. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima passava por uma avenida quando foi arrastada até o córrego durante o temporal na noite desta quinta-feira. Tinha bastante gente aqui, gritamos para ele estava segurando a moto no momento. Até que ele foi até a parte da rotatória ali. Na rotatória já tinha um volume bem mais alto de água, parecia até uma onda. Foi quando a gente perdeu a visão dele. O corpo do motociclista só foi encontrado depois que a água baixou, bem próximo a esta placa de trânsito. Cristiano foi enterrado na tarde desta sexta-feira. Piracicaba está em estado de alerta para chuva intensa. Há risco de deslizamentos, enxurradas e granizo. Maquinários da prefeitura trabalham para recuperar vias da cidade que foram destruídas pela enxurrada. Quem mora em Piracicaba já enfrentou o mesmo problema outras vezes. Toda vez que chove, alaga. E como chove constantemente, alaga constantemente, a gente não tem tempo de reparar os danos das reformas e dos custos dos equipamentos dos clientes. O empresário Sérgio Narras, condenado por matar a ex-esposa, foi transferido da Bahia para São Paulo, onde a partir de agora vai cumprir pena.
Sérgio Narras desembarcou na tarde desta sexta-feira no aeroporto Campo de Marte, na zona norte da capital paulista, acompanhado por agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Ele foi transferido de Salvador, onde estava preso desde o dia 17 de janeiro. Condenado a 8 anos de prisão por matar a ex-esposa Fernanda Orfali em 2002, Narras estava foragido havia 7 meses. Ele foi encontrado em um condomínio na Praia do Forte, área nobre perto da capital baiana. Do Campo de Marte, Sérgio Narras foi levado para a sede do DHPP e depois será encaminhado ao sistema prisional, onde cumprirá pena em regime fechado. A defesa da família de Fernanda informou que está decepcionada com a lentidão da justiça e considera a pena como pífia. Já os advogados de Sérgio Narras disseram que a prisão é injusta e que vão utilizar as medidas jurídicas cabíveis. O SBT Brasil faz agora um alerta. Atenção! Bloqueadores de sinal, conhecidos como chapulins, têm facilitado furtos em veículos. Somente na capital paulista, esse tipo de crime aumentou quase 14% no ano passado. A tranquilidade impressiona. O criminoso age como se fosse o dono do veículo. Ninguém desconfia de nada. Nesse outro caso, a ousadia vai além. O suspeito chega a comemorar o sucesso do crime. Ele utilizou um dispositivo que bloqueia o sinal da chave eletrônica. O motorista acha que trancou o carro, mas a porta continua aberta para o furto. Esse equipamento usado pelos bandidos é conhecido como chapolim, em referência ao personagem mexicano e seu famoso bordão: "Não contavam com a minha astúcia". Mas aqui, a astúcia serve apenas para o prejuízo alheio. Ao ser acionado esse aparelho pelos criminosos, ele impede que qualquer sinal de radiofrequência, qualquer sinal de equipamento eletrônico seja acionado e permita o bloqueio do seu veículo. Nesse momento, quando você se distrai, é o momento que os criminosos aproveitam para levar tudo que você deixou dentro do seu carro. Este advogado sentiu o golpe no bolso. Eu apertei, fechei o carro e eu não demorei 10 minutos. Quando eu voltei, o meu carro já estava aberto. Eles tiraram o notebook de dentro da bolsa onde estava o notebook e eu só percebi que a bolsa estava vazia quando eu cheguei em casa. Embora a venda e o uso do chapolim sejam proibidos por lei, o mercado clandestino ignora a regra, o que encoraja a ação dos criminosos. Mas a situação pode ficar ainda pior. Um simples controle que abre a garagem do seu prédio ou o portão eletrônico da sua casa ou do seu comércio pode interferir na radiofrequência e ter o mesmo efeito que o chapolim em determinadas marcas e modelos de automóveis. Enquanto muitos portões residenciais já contam com tecnologia anticlonagem, o setor automotivo parece ter ficado para trás nessa corrida por segurança. Para o carro, acho que ainda está faltando, né? Porque tem que estar seguro, né? A pessoa tem que estar apertando ali o controle do carro e fechando realmente o carro. Senão a gente vai voltar para o tempo da chave. Vai voltar para o tempo da chave, ir lá conferir a maçaneta, ver se está tudo fechadinho mesmo. Hein? O síndico suspeito de matar a corretora de imóveis Daiane Alves participa neste momento da reconstituição do crime no prédio em Caldas Novas, interior de Goiás. E é para lá que nós vamos agora conversar com o Guilherme Martins, que traz todas as informações para a gente. Boa noite para você, Guilherme. Boa noite, César. Neste momento, policiais civis e peritos participam, refazem todo o passo a passo de tudo o que aconteceu na noite em que a corretora de imóveis Daiane Alves foi morta. O principal suspeito, o síndico identificado como Kleber Rosa de Oliveira, acompanha os trabalhos. Ele, que estava preso em Goiânia, foi escoltado no início da tarde de hoje aqui para Caldas Novas, no interior de Goiás, onde está participando desta reconstituição. Segundo a Polícia Civil, o objetivo é confrontar a versão apresentada por Kleber com as imagens de câmeras de segurança, laudos periciais e depoimentos já colhidos. Cada detalhe é fundamental para fechar a dinâmica do crime e a forma como a corretora foi morta.
Paralelamente, os investigadores seguem em busca do celular da Daiane, que ainda está desaparecido e é considerado peça-chave para esclarecer a forma como todo esse crime aconteceu e, principalmente, como a Daiane foi morta. A reconstituição ainda está em andamento. César? Obrigado pelas informações, Guilherme. Ótima noite a você e a todos de Goiás. Um homem em surto psiquiátrico morreu durante uma abordagem policial em Porto Alegre. Ele foi atingido pelo disparo de uma arma de choque. Só este mês, esta já é a 4ª morte envolvendo policiais no estado gaúcho. Câmeras gravaram parte da abordagem. 2 PMs tentam conter o homem de 39 anos. As imagens não mostram, mas ele foi atingido por um disparo de uma arma de choque. Teve uma parada cardíaca e não resistiu. Só em janeiro, outras 2 pessoas em surto foram mortas em ações como esta, em Santa Maria, no interior do estado, e Viamão, na região metropolitana. Também este mês, o produtor rural Marcos Norberg foi morto dentro de casa em uma abordagem na zona rural de Pelotas. Ele dormia com a esposa quando 18 policiais cercaram o local. Os PMs foram até lá após uma denúncia de que na propriedade havia um depósito de drogas e carros roubados. Os casos são investigados pela Polícia Civil e pela Corregedoria da Polícia Militar. Cada dia que passa, nós estamos sempre trabalhando na capacitação dos policiais, de todas as vinculadas da nossa Secretaria de Segurança Pública. Esses casos são casos que estão sendo investigados, né, não refletem a totalidade de abordagens que as instituições fazem. Os casos reacenderam o debate sobre o uso da força e o preparo dos policiais em situações de alta tensão. A Brigada Militar confirma que pretende, ainda neste ano, ampliar o uso de câmeras corporais, hoje restrito apenas à região metropolitana. Esta psicóloga alerta que a falta de preparo aumenta o risco de abordagens mal conduzidas e de desfechos trágicos em casos de pessoas com problemas psiquiátricos. Nós temos policiais que não recebem qualquer tipo de treinamento dentro da área de saúde mental, sendo chamados para conduzir, para manejar situações que estão imersas numa realidade de adoecimento psíquico do qual aquele policial não tem conhecimento nenhum. A diretora do Sistema Único de Segurança Pública do Ministério da Justiça diz que um protocolo nacional para esse tipo de ocorrência já foi criado. A partir dessas normas, a gente tem um projeto que está disponível para os estados podem aderir, o Rio Grande do Sul é um dos estados que aderiu, e nessa adesão o Rio Grande do Sul se compromete a, se necessário, atualizar suas normas internas. A polícia do Distrito Federal prendeu hoje um jovem denunciado por episódios de violência. Na semana passada, ele se envolveu numa briga que levou um adolescente para a UTI em coma. No fim da tarde, um comboio da polícia foi até este condomínio, numa região nobre de Brasília, para prender Pedro Turra, de 19 anos. No dia 22 de janeiro, ele se envolveu em uma briga causada por uma brincadeira com um chiclete. O outro jovem é um adolescente de 16 anos que sofreu uma parada cardíaca durante 12 minutos. Teve traumatismo craniano e está em estado gravíssimo na UTI. Pedro foi preso em flagrante, mas pagou uma fiança de cerca de R$24 mil e foi liberado. Ele responde a processo por lesão corporal. No depoimento à polícia, o ex-piloto de Fórmula Delta, uma categoria de iniciantes no automobilismo, disse que estava se defendendo. Minha intenção não foi machucar ele, mas sim apartar a briga, porque ele não estava parando, ele estava me batendo também. Nesta sexta-feira, a família do adolescente agredido se pronunciou pela primeira vez. O que nós buscamos é a lei, queremos resolver isso. Já demonstrou que não tem discernimento nenhum. O caso, que parecia uma agressão isolada, chamou a atenção da Polícia Civil do Distrito Federal. Desde então, outros 3 episódios envolvendo o mesmo agressor foram denunciados à polícia e foram peças importantes para dar continuidade à investigação. Uma jovem de 18 anos procurou a polícia após saber da repercussão do caso do chiclete.
Pedro é investigado por forçá-la a ingerir bebida alcoólica quando tinha 17 anos. Em outro episódio, um homem de 49 anos levou tapas de Pedro no meio da rua depois de uma discussão no trânsito. Um terceiro caso investigado envolve um jovem que levou um mata-leão de Pedro. Com essas informações, a Polícia Civil traçou um perfil do agressor e pediu a prisão preventiva dele. Considero um sociopata uma pessoa que não tem condição nenhuma para estar convivendo em sociedade. A gente vai buscar até o último minuto para que a justiça seja feita e que o autor responda atrás das grades. A defesa de Pedro Turra não quis gravar entrevista, mas afirma que ele tem residência fixa, ocupação ilícita e bons antecedentes e é réu primário, e que deve pagar pelo que cometeu na medida justa da sua conduta. Você acompanhou o policial dizendo na reportagem que vai lutar até o último momento para que a justiça seja feita. A justiça no país, aqui no Brasil, muitas vezes ela é feita. O problema não é a justiça cumpre a lei. O problema está nas leis criminais brasileiras. Elas precisam ser modificadas, atualizadas urgentemente, porque senão vamos pedir sempre por justiça e ela vai cumprir a lei existente. Os 3 criminosos envolvidos na morte do advogado Luiz Fernando Pacheco em São Paulo foram condenados hoje por latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Luiz Fernando foi abordado por 2 assaltantes em uma esquina na região central de São Paulo. Ele foi empurrado, caiu no chão e bateu a cabeça. Aproveitando que o advogado estava desnorteado, os ladrões levaram os pertences dele. Luiz Fernando foi socorrido, mas morreu no pronto-socorro. Os 2 comparsas foram condenados a mais de 20 anos de prisão em regime fechado. Já o terceiro envolvido, que ficou de vigia, deve cumprir 2 anos em regime aberto. A polícia do Rio Grande do Sul investiga a ação de um policial militar depois que o agente foi flagrado baleando um médico durante uma travessia de uma balsa. Nas imagens, é possível ouvir uma mulher questionando a vítima sobre o início da confusão. A discussão se estende por quase 2 minutos até que o PM atira contra o homem. De acordo com o advogado do policial, ele agiu por legítima defesa e o motivo da briga seria um antigo relacionamento. A mulher que tenta intervir é a atual namorada do PM e ex-companheira da vítima, que é médico. O homem foi atingido na perna e socorrido. Ele segue internado, mas o estado de saúde dele é considerado estável. O caso foi registrado pela Polícia Civil como lesão corporal. Em nota, a Brigada Militar informou que vai apurar as circunstâncias do ocorrido e reforçou que não compactua com desvios de conduta. Foi enterrado em Pernambuco o menino Davidson Rocha Dantas, de apenas 13 anos, que morreu vítima do ataque de um tubarão numa praia de Olinda. A última despedida de Davidson Rocha Dantas, de 13 anos, aconteceu no cemitério de Guadalupe, na cidade de Olinda, Pernambuco. A mãe do adolescente foi a primeira a chegar ao local. Bastante abalada, chorou muito ao ver o filho no caixão. Um ônibus foi disponibilizado pela Prefeitura de Olinda para que parentes e amigos fossem se despedir do jovem. Ultimamente ele estava mais em casa porque ganhou o celular da mãe e vivia mais dentro de casa jogando. Mas ele saía, como está de férias, saía. Mas ele é um menino amoroso, carinhoso, bravo. Mesmo com o trecho sinalizado que alerta quanto a possíveis ataques de tubarão, Davidson Rocha brincava com os amigos no mar na praia de Del Chifre quando foi mordido na coxa ontem à tarde. A vítima foi socorrida para o Hospital Tricentenário em Olinda, mas não resistiu e morreu. Através de nota, o CEMIT, que é o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões, informou que uma investigação preliminar já foi realizada no local do ataque, onde o Davidson acabou falecendo, e que, de acordo ainda com informações, o tubarão que teria atacado o Davidson, de 13 anos, seria da espécie cabeça chata, e que este tubarão teria aproximadamente de 3 a 3,5 metros.
4 dias depois da morte do cão Orelha em Florianópolis, a violência contra animais volta a chamar a atenção. Desta vez, na zona leste de São Paulo, um cachorro comunitário foi assassinado com 10 tiros. Imagens divulgadas pela Polícia Civil mostram os últimos momentos do cão chamado Caramelo com vida. Ele está na entrada de um shopping acompanhado por 2 seguranças. Um homem se aproxima, saca uma arma e atira contra o animal. As imagens são fortes e, por isso, o jornalismo do SBT optou por não mostrá-las na íntegra. Caramelo vivia nas ruas e era cuidado por moradores da região. Até o momento, o suspeito não foi localizado. Nas últimas semanas, casos de maus tratos contra cachorros têm mobilizado as autoridades. Os adolescentes suspeitos de matar o cão Orelha em Florianópolis tiveram os celulares apreendidos. No Paraná, a morte a tiros de abacate também está sendo investigada. São casos absurdos. Um acidente envolvendo 11 veículos deixou pelo menos 8 vítimas em estado grave em Santa Catarina. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o caminhão desgovernado atinge os veículos numa avenida de Chapecó. Veja novamente que a carreta arrasta os veículos. Com a colisão, o caminhão tombou e toda a carga ficou espalhada na pista. As autoridades ainda vão investigar o que pode ter causado o acidente. O personagem político da semana, Gilberto Kassab, esteve em um evento aqui em São Paulo e falou, é claro, sobre a corrida eleitoral. O partido presidido por ele, o PSD, conta agora com 3 governadores pré-candidatos ao Planalto, mas um 4º nome apareceu mais de uma vez no discurso do líder partidário. Todos os microfones, luzes e flashes na direção de Gilberto Kassab. O presidente do PSD participou de um seminário promovido pela Câmara Americana de Comércio na mesma semana em que o partido dele confirmou uma fartura de pré-candidatos à presidência da República. Os governadores Ratinho Júnior, Eduardo Leite e Ronaldo Caiado, que acaba de se filiar à legenda. O eleitor brasileiro, ele estava desanimado porque não via uma alternativa nesse fla-flu, nessa animosidade de posições radicais de esquerda e direita. E eu percebi isso com a vinda do Eduardo Leite, do Caiado, somando com o Ratinho. Eu estou sentindo na pele isso, o entusiasmo que está havendo hoje. As pessoas estão acreditando que vai surgir uma proposta moderada para se contrapor a essas 2 propostas radicais. O PSD tem 3 opções nas mãos e, apesar disso, Gilberto Kassab não se cansa de citar o nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como alguém detentor das qualidades necessárias para ser presidente da República. Um cortejo que até agora oficialmente não deu frutos, mesmo com um hábil negociador em ação como Gilberto Kassab. O Tarcísio tem dito que não é candidato, né? Até porque o senhor acredita? Sabe, olha, todos sabem a minha relação com ele, né? O líder que ele é. Tenho certeza que ele sabe que está preparado para comandar o Brasil, mas ele tem dito que é melhor, no momento, ser candidato à reeleição. Apesar da boa colocação nas pesquisas de intenção de voto para o Planalto, Tarcísio, que é do Republicanos, reafirma que vai concorrer de novo ao Palácio dos Bandeirantes. Ainda mais depois da escolha do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo filho, o senador Flávio Bolsonaro, do PL. Nesta sexta-feira, Tarcísio negou que a direita estará dividida na eleição. A visão que o Bolsonaro teve sobre a vinda do Kassab, do Caiado para o partido, foi positiva. Ele entende que o Caiado é um candidato que soma no debate, que ajuda na estratégia. E a ideia sempre foi, lá na frente vai estar todo mundo junto. Outro nome que estará nas urnas em outubro é o de Simone Tebet, do MDB, ministra do Planejamento. Em evento na capital paulista, ela disse que já comunicou ao presidente Lula que deixará o governo para concorrer. Mas a que cargo mesmo? Começamos a discutir apenas a minha candidatura ao Senado Federal. Não fechamos nada, não era o intuito, né? Ele queria me ouvir. Coloquei na mão do presidente Lula o meu destino político, né? A única coisa que ele já falou e que eu já vim com essa certeza é que eu não fico, eu não permaneço no ministério, que, portanto, eu sou candidata a alguma coisa no processo de 2026. O
presidente Lula se recupera de uma cirurgia de catarata realizada hoje em Brasília. E é para lá que nós vamos agora, direto ao vivo da capital federal, conversar com a repórter Vitória Mello, que tem todas as informações. Vitória, muito boa noite para você. Quantos dias o presidente tem de licença antes de voltar ao trabalho? Conta pra gente. Oi, César. Boa noite a você, boa noite a todos. Segundo o Palácio do Planalto, o presidente Lula já retorna às atividades na próxima segunda-feira. Neste momento, ele se recupera na residência oficial da Granja do Torto, onde deve passar o fim de semana. Foi inclusive de lá que ele saiu na manhã desta sexta-feira para realizar a cirurgia no CBV, que é o Hospital de Olhos daqui de Brasília, que fica na região da Asa Sul. O procedimento no olho esquerdo foi concluído sem nenhuma intercorrência. Em 2020, o Lula já tinha passado pela mesma cirurgia no olho direito. A recuperação costuma ser rápida e o procedimento é considerado de baixo risco. O presidente agora segue com o acompanhamento habitual pelas equipes médicas. César. Obrigado pelas informações, Vitória. Uma ótima noite para você, a todos de Brasília e da região central do nosso país. A retirada do sigilo dos depoimentos do caso Master revelou contradições e detalhes técnicos do escândalo financeiro. O banqueiro Daniel Vorcaro e o ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, apresentaram versões diferentes sobre as fraudes investigadas. As oitivas aconteceram no dia 30 de dezembro na sede do Supremo, por ordem do relator do caso, o ministro Dias Toffoli. Na acariação, Daniel Vorcaro ficou frente a frente com o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, para esclarecer detalhes sobre as negociações entre os bancos. As investigações apontam que a fraude contábil do Master consistia, entre outros fatores, na venda de carteiras de crédito sem valor ao Banco de Brasília. Uma carteira de crédito é um conjunto total de empréstimos, financiamentos e outros ativos concedidos por uma instituição financeira a clientes. Bancos podem vender suas carteiras a terceiros, transferindo a outra instituição o direito de receber a dívida. Segundo a PF, o Master vendeu ao BRB carteiras de crédito de terceiros, como a Tirreno, uma empresa operada por um ex-funcionário do Master, cujo capital social saltou de R$100 para R$30 milhões em questões de dias. Mas as carteiras vendidas pela Tirreno ao BRB não tinham valor algum. Ou seja, o banco estava comprando papéis sem lastro. Mais de R$6 bilhões do BRB foram gastos em operações como essa, que turbinavam os balanços do Master. Na acariação, Vorcaro e Paulo Henrique Costa apresentaram versões diferentes sobre como foi essa negociação. A gente anunciou que a gente faria vendas, né, naquela ocasião, de originadores terceiros. A Tirreno nem eu mesmo sabia naquela ocasião, se eu não me engano, que existe que o nome Tirreno, né? Acho que a gente chegou a conversar por algumas vezes que a gente começaria um novo formato de comercialização, que seria de terceiros, carteiras originadas por terceiros e não mais originação própria. Meu entendimento, que eu coloquei aqui mais cedo, é que eram carteiras originadas pelo Master, que haviam sido vendidas ou negociadas a terceiros e que o Master estava recomprando e revendendo para a gente. Não tem essa informação. Durante o depoimento, o ex-presidente do Banco de Brasília afirmou que não há evidências de problemas nas carteiras negociadas. Já o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino, disse à Polícia Federal que o BRB deveria ter identificado as fraudes nos créditos do Master. Como auditor de carreira, aplicando técnicas, eu tenho certeza que a governança do BRB deveria ter identificado. Não tenho dúvida disso. O diretor do BC falou ainda sobre a situação de caixa do Master antes da liquidação. Segundo ele, o volume de recursos disponíveis era de apenas R$4 milhões, muito abaixo da média para um banco desse porte, que seria entre 3 e 4 bilhões. Ailton de Aquino explicou que teve certeza das fraudes numa reunião com representantes da Tirreno. E eu pergunto várias vezes, quanto você gerou de crédito?
Ele começa, eu gerei 50, gerei 30, gerei 50 milhões. E a gente sabia que ele não geraria. Depois de 1 hora de inquirição, os valores iam subindo. Não foi 200, não foi 300, nós geramos 6,2 bilhões. Isso é impossível, do ponto de vista técnico, uma empresa gerar isso. E nessa mesma audiência que aconteceu no Supremo Tribunal Federal, o dono do Master também foi questionado sobre a influência política que contribuiu em Brasília ao longo dos anos. O banqueiro confirmou durante o depoimento que conversou com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, sobre a venda do banco. Não teve facilitação política. Eu tive com o governador, sim, algumas vezes, porque ele era controlador indireto, mas não teve nenhum tipo de questão tratada nesse caso do BRB que não fosse técnica. Questionado pelo SBT, o governador do Distrito Federal negou as declarações de Vorcaro. Ibanez Rocha disse que nunca conversou com um banqueiro sobre as operações envolvendo o Banco Master e o BRB. Destacou ainda que não entende nada sobre operações financeiras e que só foi consultado algumas vezes pelo ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa. A negociação, segundo o Ibanez, teria sido apresentada por Paulo Henrique como um bom negócio e que o então dirigente do BRB estaria comprando apenas a parte saudável do Master. Durante a oitiva, a defesa de Vorcaro se recusou a desbloquear o celular do cliente, alegando que o aparelho continha informações pessoais. Mesmo com a garantia de sigilo, teve receio de vazamento do conteúdo. Questionado novamente, Vorcaro reforçou que não usou qualquer articulação política para tentar viabilizar o negócio. Eu queria só dizer o seguinte, se eu tenho tantas relações políticas como estão dizendo, e se eu tivesse pedido a ajuda desses políticos, eu não estaria com a operação do BRB negada, e não estaria aqui de tornozeleira, não teria sido preso, e estava com a minha família sofrendo o que a gente está sofrendo. A Polícia Federal investiga a origem de quase 2 milhões de reais apreendidos dentro de uma mala. As cédulas foram localizadas durante a abordagem a um veículo. A mala estava com 2 homens que não conseguiram comprovar a origem do dinheiro. A investigação aponta para a possibilidade dos 2 atuarem como laranjas, ou seja, intermediários de uma quadrilha. Uma proteína derivada da placenta humana aumenta a esperança de pacientes com paralisia. 17 brasileiros já conseguiram, na justiça, o direito de acesso ao medicamento que ainda está em fase experimental. O sorriso é de quem sempre acreditou na recuperação. Um acidente de trabalho causou uma lesão completa na medula de Diogo. Deu uma explosão, quando o choque solta, né? Ele te taca com muita força, é igual um raio. Aí o que aconteceu? Ele me fez cair lá na rua, lá embaixo. Eu caí na calçada de costa, total de costa no chão. O vidraceiro ficou paraplégico, perdeu todos os movimentos da altura do peito para baixo. Foi quando ele soube da polilaminina. Como ainda está em fase de testes, a família entrou na justiça para conseguir a aplicação. A liminar saiu no dia 15 de dezembro. 2 dias depois, Diogo foi operado. Com uns 15 dias, mais ou menos, se eu não me engano, eu comecei a ter contrações. Eles falaram comigo, a expectativa para você era para um ano e meio, e se acontecesse. E você com 15 dias já está tendo esse tipo de resultado. O medicamento experimental é feito com a laminina, uma proteína produzida pelo próprio organismo. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro descobriram que várias proteínas dessas juntas têm potencial para regenerar as células da medula espinhal em casos de lesão, como explica o vice-presidente de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do laboratório que vai produzir o remédio. Então, assim como na rede elétrica de casa, quando alguém corta um fio, a luz não acende mais, quando você corta essa cauda do neurônio, que chama-se axônio, o sinal elétrico do cérebro que mandaria uma perna se levantar, ele não chega
na perna, que seria a lâmpada que estaria acendendo. A grande descoberta aqui é o quê? A polilaminina, ela faz exatamente o que o eletricista está fazendo na casa lá da dona de casa. Ela faz com que as duas pontas da cauda do axônio, elas cresçam novamente e se reconectem. E aí o sinal volta a passar entre o cérebro e o músculo, a perna, o órgão da pessoa, e aí ele volta então a se movimentar. A polilaminina é injetada diretamente no local da lesão num centro cirúrgico. O recomendado é que seja aplicada em até 72 horas após o trauma, enquanto a cicatrização ainda não aconteceu. O medicamento está na fase do estudo clínico, que já foi aprovado pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa. Nesta etapa é testada a segurança do remédio. Apesar de ainda não haver o resultado, 17 pacientes aqui no Brasil conseguiram, na justiça, o direito de receber a polilaminina. Um dos procedimentos foi realizado neste hospital particular em São Paulo. Foi na última sexta-feira. A influenciadora Flávia Bueno, de 35 anos, sofreu uma lesão na coluna durante um mergulho em Maresias, no litoral paulista. Além de São Paulo, pacientes em outros estados também conseguiram na justiça a permissão para o uso da polilaminina. Diogo, que fez a aplicação durante cirurgia no Rio de Janeiro, está confiante de que a evolução pode ir além. E depois da polilaminina, com essa expectativa, né, o que aconteceu, tem esperança de um dia poder andar. Que a esperança se torne realidade. A conta de luz em fevereiro não vai ter tarifa extra. A Agência Nacional de Energia Elétrica confirmou que a bandeira tarifária vai permanecer verde, como em janeiro, sem a cobrança de custos adicionais. Segundo a agência, as chuvas foram favoráveis nos últimos dias deste mês, recuperando os níveis dos reservatórios das usinas hidrelétricas. Com isso, não haverá necessidade de acionar as termoelétricas, que produzem energia mais cara. As duas maiores cidades do país já estão no clima do carnaval. Enquanto São Paulo anuncia como será a festa dos blocos, o Rio comemora o sucesso das vendas de fantasias. Nota 10 no quesito empolgação. Quantos blocos você vai participar? Eu vou tentar em todos, ali pela Zona Sul, indo, vai todos os dias. Folia mesmo. Já no figurino. Sou uma pessoa muito indecisa, mas já tô vendo brilho, eu gosto mais de usar mais roupa. Sorte dela, que pôde contar com a ajuda de quem entende. A Paula trabalha há quase 30 anos com figurino artístico e sabe o que vai ser sucesso nesse carnaval. Anos 20, que são as rendas, são os crochês, que são super em alta, que você pode chegar em casa, colocar uma miçanga. E tá super legal. E ano 2000 também, tá muito forte nesse carnaval, que são os micro shorts, os shorts curtinhos. Diversão para a maioria das pessoas e assunto sério para quem tá do outro lado do balcão. Aqui é ficar de olho nas tendências e no estoque. Afinal, entre moradores e turistas, são esperados 6 milhões de foliões nos blocos do Rio de Janeiro. E não podem faltar fantasias e adereços para ninguém. O carnaval está entre as 5 datas mais importantes para o comércio do centro do Rio. A expectativa dos lojistas é que as vendas cresçam 5% em relação ao ano passado. O movimento do pré-carnaval, que a gente chama, já começou desde a semana passada, já tem movimento de blocos na Zona Sul como centro da cidade. Isso é muito bom porque as pessoas já começam a comprar, a consumir, a movimentar a economia do Rio de Janeiro. Na Saara, maior centro de comércio popular do Rio, cada cliente deve gastar em média R$ 160 no visual da folia. É, sem dúvida, a época do ano mais esperada nessa loja, que há 7 décadas só vende fantasias. Normalmente o pessoal compra pelo menos 2, é o padrão. Porque às vezes usa num dia, né, até lavar, secar pro dia seguinte não dá e não quer repetir o look, né? A expectativa tá alta, assim, estamos preparados para isso, para um movimento bem forte, sabe? Enquanto os cariocas se preparam para os blocos e desfiles na Sapucaí, São Paulo acerta os últimos detalhes para uma folia histórica. A capital paulista espera receber cerca de 16 milhões e meio de foliões, que poderão escolher entre os 627 blocos que sairão às ruas este ano.
A prefeitura está pronta para garantir a segurança de quem quiser pular o carnaval, com sol ou com chuva. Vocês podem perceber toda essa infraestrutura que a gente tem de bombeiro civil, a nossa defesa civil também vai estar lá de plantão, ou seja, nossas ações cotidianas de plantão da Secretaria de Prefeitura, de plantão da Defesa Civil, isso permanece, não vai ser desfalcado por conta das ações de operação do Carnaval. As duas maiores cidades do Brasil prometem uma festa inesquecível, sem rivalidade, só na alegria. E a programação do Verão Maior Paraná, aqui no SBT, abre espaço hoje para a boiadeira. Claro que eu estou falando de Ana Castela. Nós vamos conversar agora ao vivo com a Gabi Cabrini a respeito desse super show que acontece lá no Paraná. Gabi, a gente sabe que está tendo um show melhor que o outro. Hoje tem Ana Castela, ainda bem que o SBT transmite ao vivo para todo o Brasil. Agora, a pergunta que fica é o seguinte: o pessoal está chegando muito cedo aí para ver de perto a boiadeira? Tem gente acampada por aí? Boa noite para você. Boa noite, César. Boa noite para você que está acompanhando o SBT Brasil. Já vou logo respondendo a sua pergunta. César, você acredita que tem fã que está há mais de 30 horas acampado aqui na praia? Eles chegaram, trouxeram guarda-sol, barraca, tudo isso para ver de pertinho esse fenômeno musical que é a Ana Castela, conhecido por muitos como boiadeira. E para os pais dela, lá em casa, ela é Ana Flávia. Essa menina faz o maior sucesso. Ela surgiu através do TikTok, das redes sociais. Na época da pandemia, ela ficava lá postando covers, músicas, caiu no gosto da galera e hoje é esse fenômeno que reúne fãs, até gente que vem acampar só para vê-la de pertinho. Você tá vendo imagens do público aqui e também, mais cedo, rodou uma imagem cedida pela Rede Massa da boiadeira chegando aqui. Você viu? Ela desce da van, chegou por volta das 7 da noite. Aí, ó, ela vai descer dessa van, cumprimenta rapidamente todo mundo e entra aqui para os bastidores. A informação que eu recebi, que eu sei que você gosta de uma quentinha, César, é que ela já tá trocada, tá recebendo alguns fãs e daqui a pouco você que está acompanhando vai poder assistir esse showzaço através da tela do SBT. Temos um encontro marcado comigo, 10 da noite, para ver esse show de perto e também uma entrevista exclusiva, porque já virou tradição. Antes do show, eu acompanho o artista, converso um pouquinho, você sente a emoção, a adrenalina daquele caminho até o palco. Tudo isso, 10 da noite. Tô esperando você, César. Já pega o chapéu, chama a esposa e bora curtir o showzaço da Ana Castela. Aliás, Gabi, parabéns pelo teu trabalho, viu? Você está cada vez melhor, você tem uma descontração, você tem uma verdade no seu olhar, no seu sorriso, e é isso que conquista o público de todo o país. Aliás, eu quero dizer o seguinte, você falou da Ana Castela nas redes sociais, será que é por isso que ela tem um público infantil tão grande? Porque as crianças idolatram a Ana Castela, elas amam a Ana Castela, usam chapéu e tudo mais. É impressionante. Então, o espetáculo de hoje é para todas as idades, é para a família brasileira do jeito que o SBT gosta. E a gente vai estar te esperando daqui a pouquinho, Gabi. César, é impressionante. Eu não sei se dá pra ver, mas aqui atrás você vê muitos fãs mirins usando o chapéu cor-de-rosa igual da Ana. Ela tem um público extremamente fiel infantil. Chegou a criar um desenho que também é um fenômeno com a garotada. E eu acho que tem dois artistas atuais, que sempre, da atualidade, que sempre atraem esse público. Número 1, a Loki, que fez a abertura, inclusive, aqui do Verão Maior, atraiu um público de mais de 330 mil. E hoje, Ana Castela. Eu não sei a sua aposta, mas se tem alguém que pode chegar no número que o Alok atraiu de público, talvez seja a boiadeira, hein? Quem sabe? Estaremos te esperando, Gabi, a partir das 10 da noite, ao vivo, aqui na tela do SBT. Obrigado, uma ótima noite, excelente transmissão a você e para todos do SBT aí do Paraná. A Rússia aceitou o pedido dos Estados Unidos e fará uma trégua nos ataques contra a infraestrutura da Ucrânia. A falta de energia vem agravando a crise no país europeu, que enfrenta temperaturas negativas e não pode contar com os aquecedores. É o que mostra agora o nosso enviado especial, Sérgio Uti. O gelo que cobre as fotos no memorial em homenagem aos mortos
virou um instrumento de guerra nessa parte do mundo. Tem muitos danos e quando a gente consegue restabelecer tudo, os ataques começam de novo, conta Vitali, sobre o que acontece na rede de energia da Ucrânia, um dos principais alvos de bombardeios russos nos últimos meses. Não há gerador para todos, não há comida quente para todos, não há energia nem aquecimento para mais de 500 mil de pessoas só na capital. É uma estratégia que prejudica os militares, mas afeta principalmente a população civil. E é um crime de guerra, segundo este analista entrevistado pelo Mapa Mundi, que vai ao ar neste fim de semana no SBT News. Não pode, crime de guerra, e o que a Rússia está tentando fazer agora é tentar aterrorizar a população civil, desmoralizar, para que essas pessoas comecem a pressionar o governo para que ceda. Isso não está acontecendo. Eu parei num restaurante para comer, para jantar, e com 30 minutos a energia foi embora. E isso tem acontecido com bastante frequência. Até na hora das compras. Eu acabei de entrar no supermercado e a energia acabou. Essa é a situação com a qual eles estão convivendo há semanas, meses em alguns lugares. As pessoas andam no supermercado assim com pequenas lanternas para conseguir achar o que querem. E por incrível que pareça, os caixas estão funcionando. Tem um gerador para os caixas, que aí as pessoas precisam pagar. E as geladeiras também. O resto, totalmente às escuras. Difícil fazer compra assim. O que o presidente dos Estados Unidos anunciou é que ele pediu e Putin concordou com uma trégua de 1 semana nos ataques contra a infraestrutura de energia da Ucrânia. O Kremlin concordou, mas nesta sexta disse que o pedido foi apenas até domingo. Não confio nem em Putin e nem em Trump, diz seu Konstantin, aposentado ucraniano, dando uma pista do humor de um país duvidoso das promessas do presente e ansioso com as incertezas do futuro. Também nesta sexta, o presidente ucraniano confirmou que não pretende entregar territórios que os russos não conseguiram invadir. Volodymyr Zelensky retribuiu com ironia a ideia sugerida por Vladimir Putin para que ele fosse a Moscou. É impossível, disse ele, sugerindo então que, se o russo fosse ousado o suficiente, que viesse a Kiev. O convite ainda não foi respondido pelo Kremlin. Nós precisamos de paz no mundo todo. O Departamento de Justiça americano liberou hoje mais 3 milhões de páginas do caso Jeffrey Epstein, o empresário de Nova York que ficou condenado, aliás, ele foi condenado por tráfico sexual e que morreu na prisão em 2019. Nós vamos falar ao vivo com a nossa correspondente em Washington, Patrícia Vasconcelos. Patrícia, o que 3 milhões de páginas, né? O que esses documentos, afinal, revelam? Conta pra gente, uma boa noite para você. Boa noite, César. Bom, além dos depoimentos das vítimas, todas mulheres, entre elas menores de idade, há também outros elementos, há muita informação, como você disse, são 2.000 vídeos e 180.000 fotos. Todos esses arquivos já estão liberados e disponíveis na internet. César, em uma coletiva de imprensa nessa tarde, o vice-procurador-geral lembrou que a liberação desses arquivos foi ordenada, determinada pelo presidente Donald Trump no fim do ano passado. Ele também explicou que as fotos e os vídeos que foram liberados, eles foram conseguidos através de celulares e computadores que pertenceram a Jeffrey Epstein. Integrantes do Partido Democrata, César, que faz oposição a Donald Trump, têm insistido nesse assunto já há algum tempo. O Departamento de Justiça afirma que o caso já foi encerrado e que não há provas, evidências contra o presidente Donald Trump. Há pouco, o site TMZ publicou a informação de que eles tiveram acesso a um trecho de um dos documentos em que o nome do presidente Trump teria sido citado em um caso, uma situação que aconteceu há 35 anos envolvendo uma adolescente que teria sido abusada. O Departamento de Justiça, como eu disse, informa que todas as acusações já foram investigadas e que não há nenhum crime envolvendo o nome do presidente Donald Trump.
Trump em algumas ocasiões. Ele já disse, César, que se encontrou com Epstein em várias ocasiões, que ele era conhecido como uma figura fácil em Miami, mas que ele nunca teve nenhum contato próximo com ele. Entre os arquivos divulgados nesta sexta-feira, César, também há mensagens enviadas pelo bilionário Elon Musk, que não se pronunciou, pelo menos até o momento. César. Olha, Patrícia, mudando totalmente de assunto, a gente imagina que pelo fato de você estar dentro da Casa Branca, na sala de imprensa, é porque ainda continua um frio muito grande do lado de fora, não é não? Continua. A sensação térmica agora à noite, né, é ainda mais intensa, está em torno de menos 13 graus lá fora, César. É muito frio e muita neve também acumulada, não só aqui na capital americana, como também em muitas cidades dos Estados Unidos. Ainda vai demorar um pouquinho, né, para essa situação voltar ao normal, César. A gente espera que aconteça o mais rápido possível. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite para você aí em Washington, nos Estados Unidos. E olha, o IBGE divulgou hoje a taxa de desemprego no Brasil em 2025. Você vai conferir todos os números junto comigo aqui no telão. Veja. O índice ficou em 5,6%. É o menor patamar desde 2012, quando o levantamento começou a ser feito. A taxa de desemprego caiu 1 ponto percentual em relação a 2024, quando ficou em 6,6%. 2025 terminou com 103 milhões de brasileiros ocupados, ou seja, recebendo remuneração pelo trabalho. O número também é o maior da série histórica. Já os desocupados somaram 6 milhões e 200 mil brasileiros, 1 milhão a menos que no ano anterior. O anúncio do indicado a novo presidente do Banco Central americano foi feito hoje por Donald Trump, que vem sendo pressionado pelo corte da taxa de juros da maior economia do planeta. Em Wall Street, as bolsas abriram em baixa logo depois do anúncio feito pela Casa Branca. Depois de meses de suspense, Donald Trump anunciou Kevin Warsh para liderar, a partir de maio, o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. Warsh tem 55 anos, é formado em Direito, já integrou o Conselho do Fed e foi conselheiro econômico de George W. Bush. Conheço Kevin há um bom tempo e não tenho dúvidas que ele será um grande presidente do Federal Reserve, talvez o melhor, disse Donald Trump. Jerome Powell, o atual líder do Fed, foi indicado por Trump na primeira vez que ele esteve à frente da Casa Branca em 2017. Joe Biden o manteve. Mas, desde que reassumiu o poder, Trump tem criticado Powell e o acusa de incompetência por não baixar a taxa de juros. Em meio à pressão da Casa Branca, Powell foi intimado no fim do ano passado pelo Departamento de Justiça por causa da obra no prédio do Federal Reserve, que começou em 2022 e já custa o equivalente a 13 bilhões de reais. Questionado nesta sexta-feira se, depois que Jerome Powell deixar a liderança do Federal Reserve, o processo judicial contra ele vai ser retirado, Donald Trump indicou que não. O presidente norte-americano também negou que tenha pedido ao futuro chefe do Fed que baixe a taxa de juros. Segundo Trump, isso seria inapropriado. Talvez isso seja permitido, só que eu prefiro manter tudo limpo e respeitoso, mas ele certamente vai reduzir as tarifas, disse o republicano aos jornalistas. Kevin Warsh, nos últimos anos, adotou uma postura crítica ao Federal Reserve, defendendo o corte de juros. Para este analista financeiro, o mercado espera reduções na taxa ao longo deste ano. Mas ainda é cedo para avaliar se o novo indicado de Trump vai ou não ceder ao desejo do presidente. Veja só agora essa história. Um homem se fantasiou de Batman e confrontou vereadores de uma cidade dos Estados Unidos. O momento inusitado foi registrado durante sessão do Conselho Municipal de Santa Clara, na Califórnia, para discutir o Super Bowl, a final do campeonato de futebol americano. Nesse tipo de reunião, cidadãos podem discursar para os vereadores e este homem decidiu falar vestido como super-herói. People are dying on our streets every single day in this country.
O Batman afirmou que pessoas estão morrendo no país e criticou os legisladores pela falta de atuação para impedir as ações da polícia de imigração. O discurso acontece após o ICE anunciar que fará batidas durante o Super Bowl para prender imigrantes em situação ilegal. A polícia de imigração intensificou as prisões. Em cidades governadas por democratas, as ações vêm recebendo críticas. Um ex-apresentador da CNN Internacional acabou preso acusado de participar de uma manifestação que invadiu uma igreja. Don Lemon nega e afirma que estava trabalhando como jornalista. A Casa Branca também enfrenta uma crise depois das mortes de 2 americanos pelos agentes. O último caso foi de um enfermeiro espancado e baleado em Minneapolis. Após as críticas, o governo Trump tirou a investigação do caso do Departamento de Segurança Interna e passou para o FBI. De volta ao Brasil, veja só que caso absurdo. 2 torcedores do Santos foram flagrados zombando da tragédia com o avião da Chapecoense. O episódio aconteceu na quarta-feira, durante a vitória do time catarinense sobre o Peixe na Arena Condá, em Chapecó. Os santistas, simulando uma queda de avião, foram gravados por torcedores da Chape. A direção da Chapecoense disse que não vai se manifestar e a polícia informou que não há registro formal sobre a situação. A tragédia com o avião da Chapecoense, que completa 10 anos este ano, deixou 71 mortos. Foram sorteados hoje os confrontos da repescagem da Champions League e o destino colocou frente a frente, novamente, o Real Madrid contra o Benfica. Partida que você vai acompanhar junto com a gente, aqui no SBT. De um lado, o maior campeão da Champions com 15 títulos. Do outro, um dos clubes mais tradicionais de Portugal e bicampeão europeu. Um duelo carregado de história, rivalidade e memória recente. Como o gol improvável do goleiro Trubin, marcado na terça-feira, no último minuto da partida. O gol histórico garantiu ao Benfica a vaga nos playoffs, que são uma espécie de repescagem. O mesmo gol que selou a classificação confirmou o reencontro com o Real. O primeiro duelo entre Real Madrid e Benfica será em Portugal. A definição da vaga acontece aqui no estádio Santiago Bernabéu, com o time espanhol tendo a vantagem de decidir diante da própria torcida. Desde que a competição passou a se chamar Liga dos Campeões, em 1992, o Real Madrid jamais ficou fora das oitavas de final. Os caminhos de outras 14 equipes também foram definidos. A Atalanta da Itália enfrenta o Borussia Dortmund da Alemanha. O Olympiacos da Grécia pega outro alemão, o Bayer Leverkusen. O Galatasaray da Turquia joga contra a Juventus da Itália. O Atlético de Madrid encara o Clube Bruges da Bélgica. Na França, um clássico nacional em clima europeu. Mônaco e Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions. O Karabag do Azerbaijão terá pela frente o Newcastle da Inglaterra. E o novato, Bodo Glimt da Noruega, joga contra a Inter de Milão. Os playoffs começam nos dias 17 e 18 de fevereiro. As partidas da volta estão marcadas para a semana seguinte, quando serão definidos os classificados para as oitavas de final. A Champions League entra em sua fase mais decisiva. Agora, cada detalhe pesa, a pressão aumenta e a sorte muitas vezes desafia a tradição. E esses jogaços você acompanha aqui no SBT. Nós vamos mostrar tudo para você que fica agora com a novela Presente de Amor. Na sequência tem Verão Maior Paraná com o show de Ana Castela. Muitíssimo obrigado a você que liga e se liga todo dia, o dia todo, junto com a gente aqui na tela do SBT. Eu retornarei na segunda-feira, mas amanhã tem o SBT Brasil, 15 para as 8 da noite com Simone Queiroz. Um final de semana abençoado para você e até lá.